Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e o programa de hoje terá o tema Dostoiévski, Patíbulo e Perdão. Eu vou discorrer com vocês sobre essa questão a partir de um texto, de um ensaio de minha autoria que foi publicado neste mês de abril na revista Cult, que é uma revista muito famosa aí do Brasil. A revista Cult publicou na sua edição de número 200 esse ensaio de minha autoria chamado Patíbulo e Perdão. E a partir da temática geral desse ensaio, eu vou estabelecer com vocês a discussão do Espaço Heráclito de hoje. Mas, como vocês já sabem, antes de eu dar início à discussão propriamente dita do nosso programa, eu gostaria de lembrar vocês as 3 formas por meio das quais vocês podem assistir a todos os programas do Espaço Heráclito que já foram ao ar pela nossa TV Geração Z. Já vou comentar com vocês por onde vai ao ar o Espaço Heráclito. Os espectadores fiéis aqui do nosso programa já conhecem os caminhos de transmissão do nosso Espaço Heráclito. Mas vamos lá. A primeira forma pela qual vocês podem assistir aos programas anteriores do Espaço Heráclito, a todos os programas que já foram ao ar, é o nosso Portal Heráclito, administrado pelo Adriano Borim, da Balu Design, agência Balu Design aí de Jundiaí. Então, a primeira forma é o Portal Heráclito, www.portalheráclito.com.br. Quando vocês entrarem no portal, há 2 formas de vocês acessarem os programas anteriores da nossa trajetória. A primeira, basta que vocês rolem um pouquinho a barra da página para baixo, para vocês, eu estou aqui na página, olha, para vocês verem. Basta que vocês rolem um pouquinho a barra da página para baixo e vocês vão ter acesso a um painel com todos os vídeos do Espaço Heráclito. O painel se chama Espaço Heráclito. Também é possível acessar esses vídeos por intermédio, na barra superior da página, há um link para vídeos. Quando vocês clicarem sobre esse link vídeos, vão se abrir 2 outras abas, uma das quais tem o nome de Espaço Heráclito. Todos os programas estarão lá disponíveis. E vale lembrar que o nosso Espaço Heráclito está caminhando para completar 2 anos de existência, porque ele começou em setembro de 2013. Olha, já estamos aqui em abril de 2015, estamos caminhando aí para 2 anos de existência com o nosso Espaço Heráclito. Muito bem. A segunda forma, por meio da qual vocês podem assistir a todos os programas anteriores também, é o YouTube. Sempre que um programa vai ao ar, o novo programa do Espaço Heráclito vai ao ar pela TV Geração Z, eu envio para o Adriano os vídeos da TV Geração Z, ele sobe para o Portal Heráclito e também sobe para o YouTube. Então ali no YouTube vocês vão encontrar todos os programas do Espaço Heráclito também. Vale lembrar que tanto no Portal Heráclito quanto no YouTube os programas estão devidamente numerados e, obviamente, intitulados. De tal maneira que vocês podem encontrar, ao colocar Espaço Heráclito ou ao colocar o meu nome, Flávio Ricardo Vassoler, na barra de procura do YouTube, vocês podem encontrar a listagem dos programas. Tudo bem? E a terceira forma, pessoal, é a página da TV UOL, que é justamente a parceira da nossa TV Geração Z. Na TV UOL estão disponíveis a maioria dos programas, não todos propriamente, mas a maioria. Vocês podem assistir aos programas do Espaço Heráclito por lá. E, por fim, eu quero lembrar vocês que o Espaço Heráclito vai ao ar quinzenalmente, sempre às segundas-feiras, a partir das 22 horas, pela página da TV Geração Z, www.tvgz.com.br. Tá bom, pessoal? Ótimo! E antes de eu continuar, dar início, na verdade, ao nosso debate de hoje, eu gostaria também de lembrar vocês que eu estou aqui nos Estados Unidos, eu estou morando na cidade de Chicago desde setembro do ano passado, para realizar o período final de estudos da minha tese de doutorado justamente sobre o escritor russo Fyodor Dostoiévski. Estou fazendo essa parte do meu doutorado junto à Northwestern University, que fica em Evanston,
que é uma cidade ao norte de Chicago, aqui próxima, bem próxima, mas um pouco ao norte de Chicago. E a minha supervisora é a professora Susan McReynolds, ali do Departamento de Línguas e Literaturas Eslavas da Northwestern University. E desde que cheguei aqui, em setembro do ano passado, venho gravando os programas do Espaço Heráclito aqui nos Estados Unidos. E desde que cheguei aqui, também venho escrevendo uma série de textos que certamente comporão o meu terceiro filho literário, meu terceiro livro, que provavelmente se chamará Exílio em Atlântida. E aí os espectadores do Espaço Heráclito me perguntarão: mas Flávio, como é que nós podemos ter acesso, ter acesso a esses textos, ler os textos que você vem escrevendo? Muito bem, vocês podem tanto me adicionar como amigo aí no Facebook, pelo meu nome, Flávio Ricardo Vassoler, e eu faço sempre, semanalmente, as postagens dos novos textos, mas vocês também podem entrar aqui no nosso portal Heráclito, www.portalheraclito.com.br, e se rolarem a página para baixo, um pouco para baixo, vão ver uma coluna chamada Diretamente dos Estados Unidos. Nessa coluna estão disponíveis todos os textos que eu escrevi aqui de Chicago, mas não só de Chicago, porque tive a oportunidade de viajar por Chicago, Nova York, Boston, Miami e Fort Lauderdale, onde mora um primo meu, o Daniel, para quem eu mando um grande abraço. Então, eu fui escrevendo textos a partir dessas cidades que fui visitando. E vocês podem ter acesso a toda essa escritura, a todo esse work in progress, que vai fundar depois, vai compor o meu terceiro livro, acessando esse link. Tá bom, pessoal? Muito bem. Agora, a gente começa então a conversar sobre Dostoiévski, Patíbulo e Perdão. Volto a lembrar vocês que o texto Patíbulo e Perdão, de minha autoria, foi publicado pela revista Cult, essa revista tão bacana que já há muitos anos desponta no cenário brasileiro em termos filosóficos e literários, com ensaios de altíssima qualidade. Eu tive o privilégio de fazer parte nessa edição de abril, edição de número 200 da Cult, tive o privilégio de fazer parte dos autores que lá publicam. Publiquei um texto chamado Patíbulo e Perdão, em que Dostoiévski desponta como uma figura importante das discussões. Vou falar a vocês sobre esse texto, espero estimular o pessoal aí do Brasil a comprar a revista Cult para poder ler justamente o texto com o qual a nossa discussão de hoje estabelece uma relação. Muito bem? Pessoal, em janeiro deste ano, em janeiro de 2015, eu aqui de Chicago, pude acompanhar a distância. Bom, vocês também aí do Brasil estiveram à distância nesse caso, obviamente, mas eu pude acompanhar aqui à distância todo o processo que levou ao fuzilamento do carioca Marco Archer. Eu não me lembro exatamente o nome dele, se era Marco Archer de Oliveira, de 53 anos, se eu bem me lembro, que foi fuzilado ali num presídio de segurança máxima de Nusa Kambangan, o nome do presídio, ali na Indonésia, em janeiro. E essa é uma discussão extremamente problemática, sobretudo se nós pensarmos que setores extremamente conservadores da sociedade brasileira, setores encarniçadamente conservadores, vêm pedindo redução da maioridade penal e, obviamente, que programas sensacionalistas, programas propunadores de limpeza étnica, como Cidade Alerta, Brasil Urgente, dessas figuras geniais, brilhantes, que são Marcelo Rezende e José Luiz da Atena, vem pedindo justamente, ou vem transformando na segunda natureza do imaginário coletivo, a noção de pena de morte. Quando nós nos deparamos com esse fuzilamento do Marco Archer de Oliveira, nós temos que pensar justamente sobre essa tragédia que é a pena de morte, sobre sobre esse terror. Porque, na verdade, se nós pensarmos no Brasil, a pena de morte, que só existiria em circunstâncias de exceção militar, em que a Constituição fosse revogada temporária ou permanentemente por forças militares
que tomassem conta no eventual estado de sítio e assim por diante, e aí com o Código Militar poderia ser aplicada a pena de morte. Essa é uma exceção prevista na Constituição brasileira, mas não na sua regularidade de funcionamento. No Brasil a pena de morte felizmente não existe de forma oficial, mas os moradores das periferias das grandes cidades, os moradores da periferia do Rio de Janeiro, das favelas do Rio de Janeiro, os moradores das favelas de São Paulo, da periferia de São Paulo, sabem muito bem que a polícia militar desses estados, eu estou citando os estados mais emblemáticos, mas obviamente que os espectadores do Espaço Heráclito sabem que a matança policial não se resume a apenas esses dois estados. Então, os espectadores do Espaço Heráclito sabem que a pena de morte em termos extraoficiais é amplamente aplicada para pessoas pobres e geralmente de etnia negra no Brasil. Então se trata de uma limpeza étnico-social que vem sendo aplicada e que deve ser denunciada de forma veemente. E o fuzilamento do Marco Archer, quando nós lemos, aliás, nós não deveríamos perder tempo com os comentários dos mais reacionários ali em redes sociais como o Facebook, mas é interessante, até como escritor, é interessante ler esses comentários abjetos, muitas vezes para nós compreendermos a conformação da personalidade autoritária, de toda a circunstancialidade autoritária que faz a mediação para esses comentários que são parecidos com abortos, com fetos ali mutilados que vêm à tona por meio desses comentários odiosos, comentários racistas, classistas, que trazem à tona o ímpeto pela pena de morte. Mas muito bem, o Marco foi fuzilado por ter entrado a coisa de 10, 11 anos ali na Indonésia, com aproximadamente 13 quilos, se eu bem me lembro, de cocaína escondidos. Eu vou controlando o tempo aqui, os espectadores do Espaço Heráclito sabem que aqui nos Estados Unidos a produção do programa se resume a este apresentador / escritor. Então o Marco Archer tentou entrar na Indonésia com 13 quilos de cocaína escondido nas ferragens ali de uma asa delta. O Marco, segundo consta, era instrutor de voo. Olha, pessoal, discuti aqui com uma série de pessoas nos Estados Unidos sobre essa questão, que vieram me perguntar: poxa, você viu ali, Flávio, o brasileiro que foi fuzilado na Indonésia, coisa e tal? Vale lembrar, só fazendo um parênteses, que existem estados aqui dos Estados Unidos que ainda mantêm a instituição medieval da pena de morte, né? Então é uma discussão sensível, não são todos os estados, obviamente. Aqui, onde eu estou morando, aqui no meio oeste, e mais do meio oeste para a região nordeste, nós estamos numa região supostamente progressista dos Estados Unidos, em que não há nesses estados a aplicação da pena de morte. Mas se nós formos mais ao sul ali dos Estados Unidos, se eu não me engano, o estado mais emblemático, o Texas, ainda aplica a pena de morte. Hoje em dia não mais, se não me engano, hein, pessoal, por intermédio da brutal cadeira elétrica, mas sim pela injeção letal. Como se atenuar a aplicação da morte trouxesse mais piedade. Esse é um dos paradoxos, essa é uma das grandes ironias que a história humana traz em seu bojo, e que eu procuro narrar ali no meu ensaio Patíbulo do Perdão, publicado na Cult. Mas o Marco Archer tentou entrar ali na Indonésia. E muitos me disseram: pô, mas Flávio, o Marco era um imbecil para entrar num país como a Indonésia, que condena o tráfico internacional de drogas com a pena de morte. Ele era um imbecil por tentar entrar ali na Indonésia com essa quantidade de cocaína? Olha, pessoal, existem certamente muitos aventureiros nesse ramo do tráfico de drogas. Nós ficamos sabendo, nós temos conhecimento sobre pessoas, são tragédias, né? De pessoas que colocam sachês de cocaína, colocam um fio aqui na boca, entra entalado no pescoço, fazem cirurgia para colocar os sachês de cocaína dentro do estômago. Se o sachê estoura, as pessoas morrem. Depois se submetem a cirurgias local de destinação da cocaína para remoção desses sachês do estômago. Então, ou seja, são histórias terríveis. Mas convenhamos, o espectador e a espectadora do Espaço Heráclito hão de convir comigo que 13 quilos de cocaína não dizem respeito a uma entrada eventual.
Então, como a Indonésia, assim como o Brasil, é um país extremamente corrupto, e eu falo com tranquilidade, já que primeiro estou acusando o Brasil, ou seja, o meu próprio país, o nosso país, por essa corrupção, seria até ululante falar isso do Brasil, mas eu tenho um amigo aqui, da casa onde eu estou morando aqui em Chicago, que é um médico, está morando aqui na casa, né? E ele é da Indonésia, e fala também sobre a extrema corrupção que graça no país. Então, muito dificilmente o Marco Archer, a meu ver, claro que eu não posso provar isso, seria leviano se eu dissesse, mas em uma especulação, muito dificilmente o Marco Archer teria entrado na Indonésia sem já ter feito isso anteriormente, ou seja, sem ter uma relação com órgãos de corrupção. Talvez ele tenha tido azar naquele momento, naquele dia específico em que entrou no país, por não ter se deparado com guardas corruptos, por talvez o chefe da segurança ter sido trocado. Porque é muito estranho que alguém se arrisque com 13 quilos de cocaína em um país com a maior maioria muçulmana do mundo, como é a Indonésia, em um país que criminaliza, que tipifica o tráfico internacional de drogas com a pena de morte. Muito bem, o Marco Archer passou 10 anos esperando ali, foi julgado, foi condenado, passou 10 anos esperando pela execução, pela pena de morte, e em janeiro foi levado ali ao paredão, ao logradouro de fuzilamento. E o interessante, que eu quero começar a discutir aqui com vocês, é que havia 12 homens do pelotão de fuzilamento perfilados para atirar contra o peito do Marco Archer. E o interessante é que desses 12 homens, apenas 2 carregavam rifles com armas devidamente carregadas com balas verdadeiras. E é interessante que os 12 homens não sabiam quais eram os 2 carrascos em cujas armas havia balas de verdade. De tal maneira que esses carrascos, ao fim e ao cabo, não se revelariam nem para os verdadeiros algozes. Os 12 homens que compunham o pelotão de fuzilamento tinham a sua eventual dor de consciência, o último resquício de humanidade que pode haver em pessoas, em agentes com lavagem cerebral, com autoritarismo, ou até com altos requintes de sadismo, para nós não eliminarmos, para nós não deixarmos apenas o viés para a ideologia encampar todo tipo de autodeterminação desses algozes, mas que é curioso que a razão de Estado se preocupa com a eventual dor moral que os seus algozes possam sentir por ter assassinado uma pessoa. Então, nesse sentido, o Estado procura embaralhar a identidade dos algozes para que haja eficiência no cumprimento do dever socioestatal, que é o dever de executar um ser humano. Isso é de uma barbaridade, isso é de uma ironia terrível. E se eventualmente o Marco não falecesse, não morresse imediatamente com as 2 balas verdadeiras que alvejariam o seu peito, o chefe da brigada, o chefe do pelotão de fuzilamento, então verificaria, ele vai até o cadáver, ou quase cadáver, verifica o pulso para saber se a pessoa está morta, e se a pessoa não estiver morta, vejam isso, isso é de uma violência atroz. Se a pessoa não estiver morta, o chefe da brigada militar vai até o quase cadáver e lhe dá um tiro na cabeça, como, para retomar o título do meu segundo livro publicado no Brasil, antes de eu vir aqui para os Estados Unidos, como que a ser misericordioso com o quase cadáver ao lhe aplicar contra a têmpora o tiro de misericórdia. Essa situação foi a situação pela qual Marco Archer passou na Indonésia, e essa situação, no segundo bloco do Espaço Heráclito, vai levar a quase pena de morte pela qual Dostoiévski passou, e vai nos levar a uma situação dostoiévskiana totalmente inusitada no Irã, em que uma mãe perdoou ao assassino do seu filho momentos antes
de esse condenado ser enforcado? Nós vamos falar sobre isso, pessoal, já, fazer um rápido intervalo agora e vamos falar sobre isso no retorno do Espaço Heráclito com o segundo bloco. Então, pessoal, fiquem por aí, voltamos já.